Olá para você, telespectador, internauta. A gente já está em ritmo de Jogos Olímpicos Rio 2016. E a nossa entrevistada de hoje vai estar lá, estreando como árbitra de ginástica artística. Ela também é coordenadora técnica da equipe de ginástica artística aqui de Guarulhos. Você está curioso para saber quem é? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A nossa árbitra olímpica é a Mônica dos Anjos. Mônica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar do Ponto de Vista. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Mônica, os Jogos Olímpicos estão chegando, estão aí já. Como é que está assim, o coração, né? O seu coração como estreante dos Jogos, uns Jogos que vão acontecer no Rio de Janeiro, vão acontecer aqui no Brasil, em casa? Eu estou muito ansiosa, não vejo a hora de chegar o dia, contando os dias mesmo, né? Cada dia que passa, um dia menos vai se aproximando. Estou nervosa porque é uma responsabilidade enorme, mas muito ansiosa porque é meu sonho, sempre trabalhei e busquei isso, sempre tive o sonho de um dia participar de uma Olimpíada e eu espero que essa seja a primeira de muitas, né? E conta pra gente, você arbitra desde 1992 campeonatos, né, internacionais. Fala pra gente aí quais foram os campeonatos mais importantes, mais marcantes em que você participou como árbitra. O mais importante foi o campeonato mundial em Roterdã, na Holanda, que foi em 2010, né, que era um campeonato mundial, que já era uma seletiva para formar as seleções que iam para Londres, para a Olimpíada de Londres. Essa foi a principal. Aí eu também fui arbitrar Guadalajara, né, os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, no México, e as Copas do Mundo. Uma foi em Ghent, uma Copa do Mundo em Glasgow, e essa última Copa do Mundo que eu fui agora no começo do ano, em fevereiro, no Azerbaijão, em Baku. E conta pra gente, né, vamos voltar aí para os Jogos Olímpicos Rio 2016, qual que vai ser a sua função aí na arbitragem? Eu vou ser árbitro cronometrista nas paralelas. Então, é feito um sorteio, né? E eu caí como árbitro cronometrista. E no aparelho que eu mais gosto de julgar. É o aparelho que eu acho é o mais difícil da ginástica e, para mim, é o mais bonito. Então, assim, você falou que é o mais difícil. Qual que é o que leva você a gostar tanto desse aparelho, assim? Você gostava desse aparelho quando era ginasta? Conta pra gente. Eu gostava desse aparelho, mas eu não era boa nesse aparelho, porque realmente é um aparelho muito difícil para ginastas, para ser trabalhado. É complicado tanto para ginasta como para o treinador e também para arbitrar. Como é um aparelho muito rápido, então muitos árbitros não gostam de arbitrar paralela, tem um pouco de medo, de receio, porque você tem que ter o olho muito apurado para ver, né, as colocações que as ginastas põem das mãos, né, as empunhaduras que a gente chama. E eu percebi que para eu ser uma boa árbitro, para eu ser reconhecida no Brasil, eu tinha que, então, ser boa naquilo que é onde ninguém queria ficar. Todo mundo tinha medo de ficar. Então, eu comecei a estudar mais paralela. Então, hoje, todo mundo, né, no Brasil fala, lá vem a Mônica querer ficar na paralela, né, porque é o aparelho que eu mais gosto de julgar.
E conta para mim o que é preciso para ser uma árbitra olímpica, o que é necessário? Muitos anos de estudo, né? São quase 20 anos que eu estou no meio da arbitragem como árbitra internacional. Então eu tive que fazer cursos, cada vez que passa uma Olimpíada, a gente deixa de ser árbitro, a gente tem que estudar tudo de novo, fazer o curso, passar na prova. Além de passar na prova bem, você tem que ter tido naquele ciclo, né? Aqueles 4 anos, algumas competições para poder subir de nível. Então não é fácil. No Brasil hoje tem cerca de 35 árbitros internacionais que vai de categoria 4 até a categoria 1. Hoje no Brasil a gente não tem mais categoria 1, só até a categoria 2, que a 1 era Yumi, mas como ela não fez a prova no último curso, hoje é a categoria 2 também. É demorado, tem árbitros que às vezes talvez não consiga chegar à categoria 2, 1, porque como nós somos em muitas e poucas competições, então também tem que ter as competições para poder estar subindo de nível. Não são todos os árbitros que conseguem ir para todas as competições. E no teu caso, qual que é o seu nível de arbitragem? Eu estou na categoria 2. Na categoria 2, então só falta mais um degrau para chegar na 1. Então, qual que é o diferencial? O árbitro 1, ele, enfim, assume que posições na arbitragem dos jogos, por exemplo? O árbitro 1, categoria 1, geralmente quem convoca, quem chama já é a Federação Internacional de Ginástica. Não é o Brasil que indica. Que assim, quando tem competições, Copa do Mundo, Olimpíada, o Brasil indica o árbitro que vai participar da competição. Quando tem no país já a categoria 1, geralmente é a FIG que convoca, né? Já um órgão acima. E para ser categoria 1, tem que ser feito um curso lá fora, que é o primeiro curso que tem logo depois das Olimpíadas. E tem que também ter participado de algumas competições nesse ciclo, tipo Copa do Mundo, Olimpíadas, Jogos, ou Jogos Pan-Americanos, ou Jogos Sul-Americanos. Tem algumas regras, né, para poder estar passando de categoria, subindo de categoria. Então falta pouco. Mais um degrauzinho já chega lá. Agora, conta pra gente como que a ginástica artística entrou na sua vida, porque a gente já está falando aí de 20 anos de carreira como árbitra, né? Mas vamos falar um pouquinho do começo. Eu fazia balé. E aí já tinha ginástica na escola, onde eu estudava. Você estudava onde? Aqui em Guarulhos? Aqui em Guarulhos, eu estudava no Colégio Claretiana. E eu reprovei, né, dessa série, minha mãe ficou muito brava e me tirou do balé. Falou, você não vai fazer mais balé, porque não foi bem na escola. E aí, como eu já tinha ginástica na escola, e eu já estava, né, já me interessava pela ginástica, porque eu tinha muita facilidade, já sabia fazer algumas coisas. Eu falei, então, mãe, posso fazer ginástica? E aí ela falou, deixou, porque como era na escola não tinha gasto, mas sempre cobrando, né, notas na escola. E na época o colégio era muito puxado, né? Era complicado. Mas aí eu fui para ginástica. E aí um dia a Rose foi lá na ginástica, no Colégio Claretiano, a Rose, que era técnica da equipe de Guarulhos, treinava as meninas no Homero, foi lá e selecionou algumas meninas. Foi quando eu fui pro Homero. Comecei a treinar com a Rose também. Então você foi selecionada para a equipe aqui de Guarulhos. Você chegou a participar de torneios, campeonatos? Fala um pouquinho pra gente dessa fase. Eu comecei tarde na ginástica, né? Comecei já com 12 anos. Naquela época era considerado tarde, né? Então a Rose me pegou mais para fazer coreografias, porque ela sabia que eu já era uma ginasta velha, talvez não conseguisse nem chegar na equipe de Guarulhos. Mas eu era muito determinada, eu via as meninas mais fortes e eu falava, um dia eu quero fazer isso, eu quero fazer o que elas fazem. Então eu era corajosa, então tudo eu falava, Rose, posso tentar fazer? Então vai, Mônica, tenta. E eu corri atrás, até eu conseguir entrar na equipe principal de Guarulhos, começar a competir em jogos regionais e abertos. Você chegou a participar de algum campeonato brasileiro, algum torneio nacional? Não, campeonato brasileiro não. Cheguei a participar de campeonatos estaduais e jogos regionais e abertos, que na época era o mais importante, né, para a cidade, era a participação de jogos regionais e abertos. E como que era naquela época a estrutura que se dava para as atletas, né, e para os atletas que estavam ali fazendo, enfim,
dentro do mundo aí da ginástica artística, tinha bons equipamentos, tinha um lugar adequado? Como que era isso? Então, no começo a gente foi pro Homero e aí inundou lá, os aparelhos se estragaram, a gente teve que mudar pro Fioravante. A gente ficou no Fioravante acho que 1 ano, depois foi pro João do Pulo. Na época os aparelhos não eram os melhores, mas não eram ruins também, era médio. Dava para treinar, pro nível que a gente tinha, dava para treinar, porque era também o começo da ginástica aqui em Guarulhos, né? E os aparelhos, a gente tinha uma estrutura no João do Pulo, a gente tinha uma perua que levava a gente para casa, tinha uma ajuda de custo. Depois que eu terminei, já no finalzinho ainda treinava, eu entrei na faculdade, então eu tive bolsa na faculdade porque eu era atleta, né? Tinha um convênio com a prefeitura. Então a faculdade dava uma parte, a prefeitura pagava uma outra parte. Então eu sou muito grata à prefeitura porque eu sou o que eu sou hoje devido às condições que foi me dado. Então você começou com 12 anos, você foi atleta até que idade? Até os 18. E por que você parou com 18? Eu me machuquei. E aí ficou difícil eu continuar, né? Fraturei a perna, tive que fazer uma cirurgia. E aí ficou difícil eu continuar, dar continuidade. Até eu queria, mas nessa época, 18 anos, já era velha. Não é como hoje, que a gente é a Dani com 31, uma Tia Sovitina com 41. Naquela época, não, 18 já era o máximo. Então a Rose, nossa coordenadora, né, hoje, foi minha técnica, ela começou a me conduzir para esse lado de técnica. E também ela que começou a exigir que eu fosse fazer cursos de arbitragem, que ela achava importante para a evolução da nossa equipe em Guarulhos. Então ela começou a meio que me empurrar. Na época eu não gostava de arbitrar. Depois eu comecei a pegar gosto, hoje eu adoro. Mônica, quantos jovens a prefeitura atende no programa aí que forma a equipe da cidade? Se a gente juntar todo mundo no ginásio, no Bonifácio Cardoso, cerca de 150 crianças, mais ou menos. A equipe principal, nós temos 12. Porque assim, a gente divide, né? Tem as escolinhas, tem equipes de treinamento, que é uma pré-equipe, uma turminha antes da pré-equipe e a equipe principal. E qual que é a faixa etária das crianças e dos jovens? Na equipe principal, a gente tem meninas de 8 a 15 anos, mas nas outras turmas, para iniciar, a gente pega crianças com 5. A gente chegou até a pegar com 4, mas é muito novinha, então a gente prefere pegar com 5. Para fazer 6 no ano, ou que tenha já completado 5 no ano. Uhum. A gente evita pegar com 4. Tá, e por que esse cuidado de iniciar a criança com 5 anos? Porque, assim, em outros países pegam com 3, 4 anos, né? Mas eles têm mais estrutura para isso, tem aparelhagens, aparelhagens pequenas, próprias para crianças de 3, 4, 2 aninhos. E aí é mais uma brincadeira, não é uma coisa muito voltada para o treinamento, para a ginástica. É uma coisa mais lúdica, é para a criança começar a ter contato com os aparelhos, só que assim, são aparelhos todos adaptados para a criança pequenininha. E hoje isso a gente não tem no Brasil, né? É mais difícil. Nos Estados Unidos, que são várias academias, então eles fazem isso, né? O pai deixa, né, a criança lá já com 2, 3 aninhos e a criança tem essa atividade. E assim, qual o perfil para poder entrar nesse grupo? A gente seleciona pelo biotipo, força, flexibilidade. Quando você fala biotipo, isso significa o quê? Para o nível, para o alto rendimento, a ginasta tem que ser magra, baixinha, miudinha, né, forte. Embora hoje mudou um pouco a cara da ginástica no mundo, né? Você vê hoje ginastas mais longilíneas. A própria Carolina Mercer, né, que foi uma das integrantes para o evento teste, ela é uma ginasta alta, né, longilínea. A Rebeca não é baixinha, é longilínea, diferente da Flavinha, né? Mas ela acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, a ginasta muito alta, né? Para fazer paralela, para fazer solo, naquela baixinha, forte, como o centro de gravidade é mais próximo ao chão, tem mais facilidade de executar as acrobacias.
E conta pra gente, assim, como que faz se a pessoa quiser, pai, mãe, estiver interessado em colocar o filho para poder, enfim, fazer aí ginástica artística, quando acontecem as seletivas, como que ele deve fazer? Então, esse perfil que eu te falei seria para ginastas pensando em alto rendimento, uma seleção brasileira. Mas nada impede uma criança que é um pouquinho mais fortinha de estar fazendo, ou uma criança grande de estar fazendo esporte. A gente até tem uma menina no ginásio, a Isabelle, que ela é alta para a idade e ela é uma boa ginasta, uma grande ginasta, né? Então nada impede, eu acho que toda criança deve fazer a ginástica artística, porque para mim é a base, é o esporte mais completo, mais para frente, se ela não for uma grande ginasta, mas ela está pronta para ir para outro esporte, ou mesmo para a vida dela lá na frente, né? Ela a gente trabalha força, flexibilidade, coordenação. E agora em agosto, dia 1º de agosto, vai abrir as inscrições no ginásio, no Bonifácio Cardoso. Então quem quiser inscrever seu filho, sua filha, né, está abertas as inscrições. Do dia 1º de agosto até o dia 20. Só que a gente tem poucas vagas, então tem que procurar se inscrever logo no começo, porque quando dá a quantidade, aí entra na fila de espera. Esse é o último teste do ano. E a gente está fazendo agora o teste da seguinte maneira, são 4 aulas, né? E aí para depois definir quem fica, quem não fica. Porque antes a gente fazia um dia só de teste, e às vezes aquela menina na hora do teste estava com vergonha, mais tímida, não fazia, ou não sabia fazer muita coisa, às vezes não passava. E era uma menina que aprendia fácil, tinha facilidade de aprender. Então a gente mudou um pouco a estrutura do teste. Então, só para a gente entender melhor, qual que é a frequência dessas aulas depois que você ingressa? Começa com 2 vezes na semana, 1 hora de aula, né? Mas depende muito da criança, que às vezes aparece uma criança muito habilidosa, que às vezes já fez ginástica na escola e que eu já coloco numa turminha de treinamento, que já de 3 vezes na semana, de 2 a 3 horas, né, por dia. Então depende muito da criança, mas geralmente são 2 vezes na semana, 1 hora. E só conta pra gente quais foram os últimos resultados da equipe principal de ginástica aí nos campeonatos estaduais e nacionais. Então, ano passado, a Júlia Lorena foi vice-campeã de trave, né, no Campeonato Brasileiro Infantil, que foi um excelente resultado. E a Marjorie foi vice-campeã de salto, né, em Porto Alegre, no Campeonato Brasileiro Pré-Infantil. Grandes resultados aí da nossa equipe aqui de Guarulhos. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui com a Mônica dos Anjos, mas no segundo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a árbitra de ginástica artística, Mônica dos Anjos. Mônica, fala que a gente estava conversando sobre a equipe de ginástica aqui de Guarulhos. Quais foram os talentos que foram revelados aqui na cidade para, por exemplo, a seleção brasileira? Então, a primeira que entrou numa seleção brasileira, que era a Beca, que não era uma seleção permanente, foi a Júnia, que foi em 96, mais ou menos, né? A segunda a ingressar numa seleção brasileira, que já era a seleção permanente, ela foi para Curitiba e morou lá, foi a Mariana Oliveira. Depois, na próxima seleção, foi a Bruna Perandré e a Maíra Silva. Depois a Priscila Cobelo. E hoje a gente tem a Rebeca, a Milena, que iniciaram em Guarulhos, mas depois mudaram de clube, foram para o Flamengo.
e fazem parte da seleção. A Rebeca é um grande nome, um grande talento e uma grande promessa para as Olimpíadas. Infelizmente, ela teve algumas lesões no ano passado, né, que tiraram ela do Campeonato Mundial e dos Jogos Pan-Americanos, mas agora ela se recuperou, está treinando bem e já participou do evento teste e vai estar competindo nas Olimpíadas. Mas você foi uma das responsáveis aí pela formação da Rebeca Andrade. Conta pra gente como que foi essa descoberta. Ela é sobrinha de uma funcionária lá do ginásio. E um dia, a Cida, que é a funcionária, levou a sobrinha lá no ginásio. E quando eu bati o olho na Rebeca, eu falei, meu Deus, essa menina tem um biotipo para ginástica, né? Fortinha. Pegava na mão dela, ela pulava e falou assim, olha, a Daiane dos Santos, uma nova Daiane dos Santos, né? E já falei com a tia, traz ela para treinar. Só que na época eu dava treino para a turminha de escolinha de manhã e para a equipe principal à tarde. E a Rebeca estudava de manhã. Então ela ficou umas 2 semanas com a professora Isabel à tarde, e logo depois a mãe conseguiu mudar o horário de escola e ela veio treinar de manhã na minha turminha. E aí foi quando ela começou, né, nesse grupinho, mesmo grupinho que estava a Milena, né, que hoje são as 2 integrantes da seleção. Muito talentosa, muito forte, só que era muito espoleta, né? Bagunçava bastante. E ela ficou comigo 1 ano e meio, mais ou menos, até a Kelly vir para Guarulhos. Veio a Kelly e o Chico da treino em Guarulhos. E aí, como eu tinha o juvenil e adulto de tarde e essa turminha de manhã, e ela já estava evoluindo, eu passei as meninas para Kelly, que a Kelly estava com pré-infantil e infantil. E foi aí que a Rebeca começou a dar início a essa grande carreira. Então, é ficar de olho na Rebeca do dia 6 ao dia 16 de agosto, que é o período de disputas da ginástica artística nos Jogos Olímpicos, né? Isso. Pode trazer medalha para o Brasil? Ela tem chance aí de... Olha, ela tinha muitas chances no salto, né? Ela estava sendo preparada realmente para buscar uma medalha no salto, só que ela teve essas lesões. Então, hoje ela está sendo preparada nos 4 aparelhos para tentar classificar o país no final por equipe. Então, medalha a gente não sabe, né? A gente torce, mas devido a essas lesões, ela já se recuperou, então ela está agora melhorando o solo dela, voltando por as acrobacias que ela tinha antes. E a gente torce para que ela esteja bem, né? mais bem preparada para os jogos e, quem sabe, tá disputando aí uma final em algum aparelho. Mas o objetivo, né, da seleção com ela é final por equipe. Então, claro, o Brasil dessa vez vai para os Jogos Olímpicos com 2 equipes completas, a feminina e a masculina. A masculina é a primeira vez que vai completa, a feminina foi pela primeira vez em 2004 nas Olimpíadas de Atenas. O que você acha, qual, na sua opinião, o que deveu aqui essa mudança na forma do Brasil encarar a ginástica artística antes de 2004 e de 2004 para frente? Onde que houve a grande mudança, na sua opinião? Vieram muitos treinadores, né, de fora, nessa seleção que foi a seleção permanente. Foi a primeira vez que o Brasil classificou uma equipe completa para as Olimpíadas, foi quando veio o Oleg, lá em Curitiba, então foi feita toda uma estrutura, as meninas ficaram treinando ali durante 4 anos, voltada para esse objetivo. O Oleg Ostapenko, né? Só para registrar. O Oleg Ostapenko, que fez uma grande ginasta campeã olímpica, que é a Lilia Podkupaeva, né? E ali eu acho que foi o começo, né? Que o feminino cresceu muito a nível internacional. Foi quando ele também reuniu grandes talentos. Ali tinha uma Daiane, uma Jade, a Daniela Hipólito, Ana Cláudia. Então ali ele reuniu grandes talentos e conseguiu preparar essas ginastas com o objetivo de classificar para uma Olimpíada, né? A equipe, que já tinha, né, participado já de ginastas individuais. Foi um grande resultado. O Brasil ficou em 9º lugar por equipes, a Daiane dos Santos ficou em 5º lugar no solo, né? Foi o divisor de águas ali para a ginástica feminina. Então, e a gente, claro,
A gente vai falar agora um pouquinho sobre a arbitragem, porque nas Olimpíadas de 2004 foi o último ano, né, que as ginastas tinham aquele objetivo de tirar nota 10. De lá para cá, 2008, 2012 e agora 2016, a pontuação é diferente. Agora explica para a gente como que a pontuação, né, como que funciona a pontuação nos Jogos Olímpicos e agora para 2016. 2010, desculpa, a nota 10 antes era até 10 e aí as ginastas começaram a ter muita perfeição. Então, naquela época, você via que as notas eram muito próximas, né? Todo mundo tirava 9,9, 9,8. Então, eles mudaram totalmente o código para poder ter uma margem maior, ter uma diferenciação maior de uma ginasta para outra. Antes tinha a nota 10 da Nadia Comaneci, foi o primeiro 10, e aí teve essa grande mudança. E aí separou a nota D, que era a nota de dificuldade, da nota E, que é a nota de execução. A nota de execução continua sendo até 10, né? E a nota D de dificuldade é de acordo com o que a ginasta apresenta, né? Cada elemento tem um valor, valor A, B, C, D, e é somado esses valores e é dado a nota D. E aí é somada a nota D com a nota E, que é a execução. A execução é o quê? Altura, perna um pouquinho flexionada, a graciosidade da ginasta, são pontos que a gente vai descontando. A ginasta fez lá uma série, a gente desconta um ponto. Então a nota de execução vai ser 9, tira um ponto de 10, deu 9. E a nota D é de acordo com o que ela fez. Então ela fez os elementos, a gente fez a soma e ela teve 5 pontos de dificuldade. Então a gente soma essas duas notas para dar a nota final. Então, a nota 10 não é mais a nota dos sonhos. Não Qual é mais que é a nota. média dos sonhos agora? Depende do aparelho. Acima de 15 é uma excelente nota, né? Acima de 15, 15,10, 15,40 é uma grande nota. Não tem um limite hoje, né? É o que a ginasta faz de maior dificuldade. Depende do aparelho. Quando a ginasta, por exemplo, a gente vai usar o solo, que talvez é onde a ginasta tem aí a criatividade, enfim, ou então quando a gente pensa num salto mais complicado. Quando a ginasta vai executar, vocês já sabem qual que é a sequência que ela vai apresentar, que tipos de salto estão elencados? É a partir disso que vocês fazem essa avaliação? A gente, quando tem uma competição, existe o treinamento de pódio, que elas apresentam para o árbitro está lá, está julgando. Então é um treino para o árbitro justamente ver isso. Elementos diferentes, porque assim, o código de pontuação ele é imenso, né? E às vezes tem uma ginasta que busca um elemento ali que quase não é usado. Então o árbitro já está mais ou menos preparado. Ele vê no treinamento de pódio, olha, se a ginasta fez tal elemento, como a Tia Sovetina na paralela, ela faz o Adler, que é um elemento quase que não é usado. Ela é a única ginasta hoje que faz esse elemento. Então o árbitro já está preparado para não ser pego de surpresa na hora da competição. Então existe esse treinamento de pódio. Quando uma ginasta tem um elemento novo que nunca foi apresentado, que vai entrar no código de pontuação, ela faz um papel e um vídeo e põe a simbologia e entrega para a organização da competição. E aí o júri superior ele vai analisar aquele elemento e vai dar o valor. Então os árbitros já são preparados antes, né? Tem reuniões de arbitragem e a responsável já avisa, olha, tem um elemento novo, a gente avaliou, vai valer tanto, mostra ali o vídeo do elemento. Então o árbitro não é pego de surpresa, né? A gente é preparado para isso antes. E foi assim que nasceu o duplo twist carpado, né? Que ganhou o nome da Daiane, que é o movimento chama do Santos. Foi assim que nasceu, então? Foi assim que nasceu. O duplo twist carpado e o estendido, que ela também apresentou na competição, né? Então ela tem 2 elementos com o nome dela. É raríssimo, né? Poucas ginastas têm essa, enfim, consegue colocar o seu nome ali nos movimentos, na história da ginástica, né? É muito difícil. Ela hoje é eternizada, né? O nome dela vai estar ali para sempre dentro do código de pontuação. E assim, se você, olhando para a nossa
seleção, tanto feminina, masculina, parece que ainda não está sendo definida, enfim. Quais são as chances que o Brasil tem? Como que você avalia a seleção brasileira hoje para os Jogos Olímpicos do Rio? No Mundial que teve, a gente não classificou entre as 8, teve que vir para o evento teste. Mas no Mundial a gente estava sem a Rebeca. Com a Rebeca, talvez lá, nossa classificação ficaria 8º ou até 7º. Então, o nosso objetivo com a equipe no feminino é classificar a equipe para a final por equipes. Né? A gente tem a Flávia, que está sendo preparada na trave para brigar por uma final na trave, quem sabe, né, uma medalha. Porque trave é na hora, né? Se todas estão bem preparadas, mas é um aparelho muito preciso. Então, a ginasta pode desequilibrar, pode cair. Então, tudo que aquela ginasta treinou, perdeu ali. Como a ginasta pode ir super bem e acertar tudo. Então, a Flávia pode sair medalhista nesse aparelho, né? O masculino é a primeira vez que vai com uma equipe masculina completa. Eles estão ali ainda vendo quem vai formar a equipe, porque eles têm muitos ginastas. O feminino já está praticamente fechado, não tem muito o que escolher, né? São essas 5 grandes talentos, as outras que estão como reserva não tem o mesmo nível que essas 5. E a gente tem poucas ginastas. Quando você fala das 5, é a Rebeca, né? Rebeca, Flávia, Daniela Hipólito, Jade e Lohane. Então são as 5 aí, tem 2 muito experientes, já participaram. Isso, pelo menos 2. A Daniela Hipólito é a 5ª Olimpíada dela. Já tem 30, se não me engano, 30 ou 31 anos. 31 anos. 31 anos. Aí depois vem a Jade. Infelizmente a Jade não participou da última Olimpíada por problemas, né, administrativos, né? Não foi nem por problemas físicos, mas ela é um grande nome também. E no masculino a gente tem bastante expectativa com o Arthur Zanetti, né, que já é campeão olímpico. E que a gente tem muita esperança de que ele brigue de novo pela medalha olímpica, né, nas argolas. Mas o masculino tem muitos ginastas, né, então eles estão... bom, eles têm um problema ali para escolher, mas é um problema bom, porque eles têm o Arthur, o Diego, o Nori, que é um grande ginasta nos 4 aparelhos, Sérgio Sazak também, que é um grande ginasta nos 4 aparelhos. Então, eles têm um problema bom, né, para saber que ginasta colocar, porque tem muitos ginastas, né? Feminino, a gente torce para todas elas estarem bem, tá na reta final, ninguém machucar, mas a gente não tem muita opção, né? Tem essas 5, as outras que tem para estar substituindo são boas, mas não tem o mesmo nível que essas 5. E tira uma dúvida minha, né? Você como árbitra vai fazer cronometragem, vocês arbitram também as atletas do país de vocês? Sim. Na competição por equipe, na classificatória, a gente arbitra todo mundo. Agora, nas finais, final individual por aparelho, aí não. Aí é onde o Brasil está, ou onde os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos que geralmente coloca a ginasta em todos os aparelhos, na final por aparelho não tem árbitro americano, porque provavelmente tenha menina americana em todos os aparelhos. Agora, quando é por equipe e a classificatória, aí sim, que a classificatória é a primeira competição, né, que é por equipe, todas as equipes, e as individuais para classificar para finais por equipe, de final individual geral e final por aparelho. Então, aí sorteados os árbitros, né? Tem alguns árbitros que já estão designados para algumas funções. Então agora a gente torcer, né? Mesmo que você não fique aí na arbitragem final, isso significa que o Brasil pode chegar aí em algumas finais, e daí você fica na torcida. Então, como eu vou estar como cronômetro, então eu vou estar em todas as competições. Então não tem como, vai estar acompanhando tudo. Vou estar acompanhando tudo. E a Yumi, como ela está como painel E, então, no caso dela, pode ser que ela não entre, se o Brasil tiver uma final por aparelho, talvez ela não entre no aparelho que o Brasil esteja. Mas ela pode estar arbitrando no outro aparelho que o Brasil não esteja participando. Então, você não vai perder nenhum detalhe. Não. E a gente deseja aqui para você, assim, sucesso nessa sua estreia nos Jogos Olímpicos. Obrigada, eu agradeço muito.
Então vamos lá, e a gente vai torcer todo mundo junto aí para a equipe brasileira feminina e masculina de ginástica, para que eles tenham um desempenho incrível nessas Olimpíadas. Eu me despeço, agradeço você pela sua audiência, lembrando sempre que a gente faz um programa especial para você toda quarta-feira, depois do Jornal da Câmara, sempre uma edição inédita do Ponto de Vista aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.